Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com a igreja. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nesta noite para cultuar e adorar ao nosso Deus. Eu convido você a orar comigo, nos colocando à disposição dele para que ele possa falar conosco nesta noite, neste culto. Oremos. Santo Deus de Israel, nós estamos diante da tua presença, reconhecendo que somos humanos, somos falhos, e que muitas vezes, ó Pai, nós erramos contra o Senhor e por isso nós te pedimos o teu perdão, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o sangue vertido naquela cruz venha estar, ó Pai, inundando os nossos corações e nos perdoando, nos purificando e nos restaurando, ó Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai, e receba o nosso culto ao Senhor. E que tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, e toda a honra, toda a glória que for levantada neste culto, seja totalmente direcionado ao Senhor, que é o Deus das nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco e que possamos sair daqui totalmente diferente de como entramos. Oramos assim com fé no nome do Teu Filho, ao nome de Jesus. Amém. Amém.
por ti minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus, de todos teus males salva e te abençoa. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Deus único, verdadeiro, Deus poderoso, santo, eterno, Deus onisciente, onipotente. O Senhor sabe o que cada um está pensando, sentindo. O Senhor está vendo, o Senhor está conosco. Louvamos o Teu nome, a Tua pessoa. Te adoramos em espírito e em verdade. A nossa alma, o nosso espírito diz ao Senhor: glória a Ti, louvado seja o Senhor, santo, 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 único Deus. Não há outro além de Ti, que é vivo, que ouve, que vê, que fala, que tem sentimentos. As pessoas que estão aqui agora, Deus, e querem continuar Te adorando, Te buscando, Te exaltando, também têm sentimentos para contigo, dizendo: ó Deus, nós Te amamos, Te respeitamos, nós queremos que o Senhor se sinta um Pai Celestial, respeitado por nós, por cada um que aqui está. Queremos também ter um sentimento para com o Senhor, nosso sentimento, para que o Senhor sinta também o melhor, sinta alegria por nós existirmos, por estarmos na Tua casa, na Tua igreja hoje, como igreja. Aqueles que já têm praticado adoração, querem continuar sempre Te adorando, Te louvando, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. E eu tenho certeza, Deus, eu creio nisso, porque eu já vi isso. É impossível estarmos diante do Senhor, Te louvando, Te glorificando, Te exaltando, sem pedir nada e receber bênçãos, receber soluções, caminhos, receber respostas e a Tua mão operar poderosamente. Já vi isso na minha vida, na vida de muitas pessoas e continuo vendo. E não é troca, não é assim, dizendo eu Te adoro porque lá por dentro, agora eu vou receber uma bênção do Senhor. Não é nada disso. Nós Te adoramos porque queremos somente Te adorar. Nós Te exaltamos porque o Senhor merece
ser, porque o Senhor é um Deus de amor, de justiça, não é para comprar os teus sentimentos. Nós queremos ofertar a Ti o nosso sentimento, a nossa adoração, a nossa presença. Olha para nós, Deus, nosso exterior, nosso interior, e vê se há alguma oferta. E nesta hora, os teus pés possam receber presentes, como aquela mulher ofertou para Jesus o vaso de alabastro com perfume. Nós oferecemos o melhor e o mais caro que temos, que é a nossa alma. Glória a Ti, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra, o poder. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 19, vai dizer: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o meu Evangelho. Teremos nesse momento a sketch denominada com o tema O Músico. Vitor! Ô, pastor! Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Oh, que bênção, meu senhor! Então Paz. está. Paz. Opa, Deus abençoe sua vida. Como é que tá? A Suzy? Ah, tá bem? Tá bem. Ah, que bênção.
porque ela tava doente, né? Mas agora tá tranquilo. Ai, tá bom. Tá melhorando. Ai, que ótimo. Olha. Você sabe qual é o tema da nossa igreja esse ano, Vitor? O tema é que não veio aqui desde o ano passado. Ah, é? Alguma coisa a ver com ID? Isso, fazer discípulos. E eu estava pensando num músico e eu te vi. Então, irmão, nós estamos fazendo um trabalho, vamos fazer um trabalho evangelístico, missionário, na comunidade. Não. Comunidade? Lá naquela quebrada lá? Vixe. Meu Deus, pastor, muito perigoso, né? Eu chego lá, alguém me rouba, pego meu iPhone, minha mãe, como é que eu vou ligar pra minha mãe, né? Aí fica difícil. Mas, irmão, veja bem, a igreja vai estar lá, pregando, juntos, levando o Evangelho. E aí, cumprindo a obra. Pastor, isso não é pra mim. Tive uma ideia maravilhosa. Vai você, o pastor Marcelo e o pastor Carlos. Tranquilo. Um canta, o outro ora e o outro dá a palavra. Não precisa de mim lá. Não é você que gosta dessas coisas? Não é pastor que gosta dessas coisas, de culto e tal? Você até foi nomeado pela igreja, consagrado, teve até imposição de mãos e tal. Isso é coisa de vocês, né? Como assim? Os pastores, a igreja, pastor Marcelo, irmão. O que mesmo que a Bíblia ensina, Mateus 28, 19 e 20? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. E eles estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é só o pastor Gerando, o pastor Marcelo, o pastor Walter. É os discípulos. Sim, os discípulos. Os pastores e os discípulos, não os músicos. Né? Porque eu sou músico, não sou discípulo. Não, meu irmão. Não é isso. Ô pastor, deixa eu te falar um negócio. O meu negócio não é pregar, não é orar, meu negócio é tocar. Quando eu toco, não tem demônio que não sai. O Espírito de Deus chega e acaba com tudo, pastor. Como assim? É isso, Deus dá o poder quando eu vou tocar. E tem que ser aqui. Se não for aqui, não funciona. Essas quebradas aí, você acha que Deus vai na quebrada? Claro que não. Ele vem aqui no culto das 7h30, principalmente, né? Vamos fazer uma coisa. Pastor, mas fala rápido aí que é difícil. Daqui a pouco tá começando o ensaio. Então eu vou chamar o ministro de música, ele vai substituir. Então ele sai aqui e você vai conosco para a comunidade. Pastor, agora não dá, pastor. Agora tem ensaio. Eu cheguei mais cedo, vim aqui, peguei 2 ônibus, 4 trens, peguei uma carona com meu amigão, vim de bicicleta, peguei uma patinete, vim a pé. Não dá, não dá. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, cheguei mais cedo, me preparando, você viu ensaiando, né? Você não tem que falar essas coisas pra mim, tem que falar pra esses músicos aí, esse pessoal que canta, esse pessoal que toca. Não, tá errado isso aí. Tem que falar pra esses irmãos aí que fica. Pastor, por favor. Assim não dá. Eu tô fazendo a minha parte. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então. Dessa vez o ministro vai, o pastor Marcelo também vai, mas domingo que vem você vai. Não, beleza. Pastor, Deus abençoe sua vida. Deixa eu ir lá que o pessoal ouve. Marcos! Vou me preparar. Tchau, hein? Domingo que vem eu conto com você. Não deixe a sua luz apagar. Minha pequena luz precisa brilhar. Que a luz de Jesus, que é Jesus, brilhe através de cada um de nós.
glória do Senhor hoje aqui. A sua mão está sobre nós e Ele quer fazer grandes coisas em nosso meio.
tua voz, és o meu alimento. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Não há nada que eu queira mais do que ouvir a sua voz. Uma das últimas frases antes do Eu Te Amo, Jesus, que acabou de ser cantado. Graça a paz, igreja. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria já de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Para começar, a gente só vai ler o final do versículo 12, tá? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, só a parte B ali, onde no final da oração, aqui de Josafá, ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Talvez essa tenha sido a sua oração no final do ano passado para o início desse ano, onde você não sabe o que fazer e foi a sua oração de consagração. Diante de tanta insegurança e incerteza, pois muitos projetos e sonhos que talvez nós tenhamos, parece que eles nunca se realizam, diante de medo, de ansiedade, desses sentimentos escravizadores que tentam roubar a nossa esperança, a nossa fé, talvez tenha sido essa a sua oração. Mas o cronista aqui, então, repetindo a oração de Josafá, ele declara: mas os nossos olhos, diante de todas essas incertezas, inseguranças, medos e ansiedade, os meus olhos estão em ti. É assim que a gente começa, e eu espero que realmente assim comece o seu ano, primeiro domingo de 2020. Que seus olhos não saiam do Senhor. Aqui, esta noite, então, essa nossa oração é baseada numa consciência movida pela fé, que vai, independente das circunstâncias, dirigida pelo Espírito Santo, porque nos mostra esse Espírito Santo que o Senhor é o nosso socorro, que Ele luta por nós. Talvez seja isso que você precisa. E foi exatamente isso que Josafá experimentou. E esse texto do capítulo 20, aqui de Crônicas, é o que nós vamos usar para meditação essa noite. Nós vamos aprender ali com essa experiência de Josafá, com o povo de Judá, algumas lições para as nossas vidas. Então eu te peço que você deixe sua Bíblia aberta aí no segundo livro de Crônicas. A gente vai expor o texto. E toda vez que um pregador for utilizar a palavra de Deus, pega o costume de deixar a Bíblia aberta, para ver se o que ele está falando está realmente nas Escrituras. Compara, Sejamos aí prudentes. E o primeiro desafio que eu queria deixar para vocês aqui, que é um desafio que Deus fala muito ao meu coração, e para que a gente reflita, é que você não é o ponto final da ação de Deus. Aquilo que Deus ele faz em você, o que Ele faz para você, Ele quer fazer através de você. Você não é o ponto final da ação de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala comigo, aquilo que veio como uma aplicação pessoal,
serve para mim, mas também Deus ele fala no âmbito e no nível de igreja, Ele fala para a nossa comunidade, Ele fala para que você seja uma bênção para o seu próximo e que você pratique aquilo que você aprendeu. Então esse é o primeiro desafio que nós temos aqui, ao ouvir essa mensagem. Você realmente aplique para a sua vida, mas você entenda que você não é o ponto final da ação de Deus, porque aquilo que Ele quer fazer em você, aquilo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Contexto da história de Josafá, antes de lermos. Ele foi um rei que agradou o Senhor. Tá? A Bíblia nos mostra que isso, mas também não esconde as suas falhas e os seus erros. Ele desobedeceu ao Senhor ao casar com a filha de Acabe, um casamento misto, julgo desigual, e por causa disso ele quase morreu. O rei Acabe o chamou para ir para uma guerra, e a gente vê isso no capítulo 18 ou 19, né? E no capítulo 18, e fala para Josafá colocar as vestes reais, enquanto ele ia com uma veste comum. Era a mesma coisa se ele tivesse colocado um alvo nas costas de Josafá, diante de uma batalha, porque dentro de uma batalha, quem morre primeiro? O líder, o rei. Mas dentro dessa fidelidade dele, Deus olha para ele, e quem acaba morrendo nessa batalha é o próprio rei Acabe. Com a sua armadura, uma flecha entra bem no vão dessa armadura, e Deus priva e ensina aqui Josafá que ele não deveria misturar, que ele não deveria ficar entre julgo desigual. Nós vemos no capítulo 19, esse homem, esse rei que foi fiel, ele liderando uma reforma em Judá. E essa reforma ela implicava no âmbito religioso, social, jurídico. Ele nomeia líderes, mostrando então a importância não simplesmente de ouvir a palavra de Deus, mas de obedecer. E ele coloca líderes para que essa palavra fosse obedecida, fosse praticada por todo o povo. Então a gente entra no capítulo 20, que vai ser nossa unidade aqui para estudo, tá? Nos versículos 1 e 2, que nós vamos ler aqui agora, do 1 ao 4, para começar. Capítulo 20, do 1 ao 4. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor, buscar a ajuda do Senhor. Então, dentro desses primeiros versículos, do 1 ao 4, nós vemos uma moldura nesse texto. É onde que a gente descobre o que vai acontecer depois. Começa a história, está uma narrativa aqui. Então, dentro dessa narrativa, nós vemos que então os moabitas, os amonitas, os meunitas entraram em guerra contra Josafá e contra o povo de Judá. Um exército, de acordo com o texto, no verso 2, que é um exército enorme, vindo de Edom. E é interessante quando a gente pega que ele está vindo de Edom, e mais para frente nós vemos no conteúdo da oração, que era um dos povos do qual Deus privou no meio da conquista. Porque Edom, ele era ali da descendência, então da procedência de Saul. Então, Saul e Deus então estavam privando. Deus tinha liberado ali no momento da possessão, no meio da conquista das terras. E agora esse povo que tinha sido privado estava se levantando contra o povo de Deus. Tá? Então é interessante a gente perceber isso. Josafá então decide, diante dessa realidade, diante desse problema, consultar o Senhor. E ele consulta o Senhor proclamando um jejum em todo o reino. E o povo então de todas as cidades se reuniram no templo para buscar a ajuda do Senhor. Nós vemos aqui a união, sabe, aquela visão
da comunidade naquela época veio quase, para buscar o Senhor, tendo isso como importante, veio da reforma feita no capítulo 18. Essa questão, essa importância veio porque Josafá liderou uma reforma. Essa reforma foi dirigida pela palavra de Deus, por causa de líderes comprometidos, que incentivavam o povo à obediência, e isso gerou uma mobilização nacional. E isto não muda, meu irmão. Para que haja um avivamento, para que haja uma busca da nossa comunidade, precisa haver uma reforma baseada nas Escrituras. Precisa ainda de líderes comprometidos, que procuram fazer a vontade de Deus e levar a sério. Então, para que essa mobilização de que toda a comunidade busque o Senhor em oração e jejum, nós precisamos passar por esse ponto, passar por essas verdades. Então, diante desses problemas, nós vemos Josafá e todo o povo buscando a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor. A partir do versículo 5 agora. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocamos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar um exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então a gente aprende e olha para essa oração. Josafá dirige esse momento de oração. Ele se levanta em pé no templo, ali em Jerusalém, e ele ora ao Senhor. E a gente consegue ver fragmentos aqui na oração de Josafá, para quando nós não sabemos o que fazer, a gente então pode buscar o Senhor em oração. E a gente pode usar a oração então de Josafá como modelo. Primeira coisa que a gente percebe na oração dele, que é uma oração teocrática, porque ele adora o Senhor, ele reconhece o governo e a soberania do Senhor. Não há nos céus um Deus como tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos. Então ele reconhece essa soberania de Deus. Ele lembra do cuidado. O Senhor nos tirou lá da terra do Egito e nos cumpriu toda aquela promessa feita a Abraão. Então ele lembra do cuidado, ele adora o Senhor, lembra do cuidado. Ele também vê aqui que uma das formas de interceder a Deus é lembrar das próprias promessas do Senhor. Uma das coisas que eu e você podemos utilizar quando estamos orando é lembrar daquilo que Ele nos prometeu, porque existem promessas reais, promessas vivas ainda hoje. Senhor, eu me sinto sozinho, mas em Tua palavra Tu nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eu estou passando por essa dificuldade, Senhor, mas eu me lembro na Tua palavra que todas as coisas contribuem para o meu bem. E a gente se apega a essas promessas que são vivas e reais. E esse pode ser um campo do meio pelo qual nós intercedemos e falamos com Deus. Então nós nos colocamos de pé diante de Ti, sabendo que o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Foi a oração feita ali com Salomão. No verso 10, nós vimos que ele coloca então a causa dele diante de Deus. Os povos se levantaram contra o Teu povo. Sabe, foram aqueles povos que foram privados por Israel. Agora eu preciso de ajuda. Porque no verso 12 ele diz: nós não temos força para enfrentar um exército tão grande. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. E ele descreve então quem que está nesta oração. E ele olha para a comunidade toda: homens, mulheres, crianças e bebês. Todos estavam envolvidos numa mobilização, porque era uma grande batalha. Novamente, você não é o final da ação de Deus. Livramento, vitória, ela pode acontecer no seu âmbito particular, mas saiba que existe uma grande batalha que eu e você, nós como igreja, temos passado, e que precisamos levantar um clamor em oração. Estamos iniciando o ano com um desafio tremendo, e é isso que a gente vai perceber, que esse é um grande desafio aqui para o povo de Israel. A partir do versículo 14, então, nós vemos aqui a resposta do Senhor, e a gente vai progredir depois da resposta para o Senhor e já para a vitória. Versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes disse o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão numa subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então o Espírito do Senhor ele veio sobre Joasiel, levita, diante da assembleia, e o apelo então, a voz do Senhor dizia, o termo mais utilizado para trazer paz, trazer segurança, trazer esperança para mim e para você, é o termo não temas. E esse termo aparece 365 vezes nas Escrituras. Então, durante o ano, você tem uma palavra todos os dias, um não temas para você. E é essa palavra de Deus que vem então para o povo, vem para Josafá, que não temas, não fique desanimado. A batalha é do Senhor. Simplesmente desçam contra eles, vocês não vão precisar lutar, mas fiquem firmes, mantenham a postura e vejam o grande livramento do Senhor. Então, diante do que você está passando, a batalha é do Senhor, o livramento vem dele, mas a nossa função é ir, a nossa função é nos manter firmes, porque o livramento vem dele. Nós não podemos ficar desanimados. Não temas, é a palavra de Deus aqui, é a resposta diante daquela oração de quem não sabia o que fazer.
de quem olhava para os céus e buscava socorro. Então nós vemos que Josafá e o povo se prostram em adoração ao Senhor simplesmente pela resposta. Os levitas, descendentes dos coatitas, os coreitas, que eram os líderes de louvor da geração dos levitas, que eram os coatitas e os descendentes de Corá, então eles levantam o Senhor um louvor em alta voz. Eram os líderes de louvores ministrando, e eles puxam a consagração, que respondem também em louvor. E a gente parte para a grande vitória, a partir do versículo 20. De madrugada, eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades equivalentes de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia muito mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram o Senhor, pois por isso até hoje esse lugar se chama Vale de Beraca, Vale da Bênção. Depois disso, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheram de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de lira, harpas e cornetas. E o temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois Deus lhe concedeu a paz em todas as suas fronteiras. Esse texto é maravilhoso. O que nós vemos aqui? Que eles partiram de madrugada, logo pela manhã eles partiram em obedecer à voz do Senhor. Eles saíram conforme a ordem. Josafá chama a atenção e diz: escutem. Primeiro, tenham fé em Deus, porque vocês serão sustentados. Depois ele diz: tenham fé nos profetas, e vocês terão vitórias. Aquilo que Deus fala através dos santos homens dele, que utilizam a palavra. Acreditem nisso, e vocês terão vitória. Então Josafá, aqui nós vemos na continuação, ele elege cantores. E a gente vê que os cantores, os levitas, os coatitas, e eles não ficam só no templo, certo, Litrão? Eles saem aqui na frente da batalha cantando, e eles cantam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Um cântico congregacional. Os líderes de louvores vão à frente da batalha cantando, adorando o Senhor. E enquanto eles falavam isso, louvai ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a congregação repetia: porque o seu amor dura para sempre. Aquela marcha linda. E a gente vê então esse momento de cântico congregacional, onde Deus estava então trazendo a vitória. E nós vemos que o louvor, ele antecedeu a vitória. Eles louvaram antes de experimentar. E isso é maravilhoso demais.
quando eles começaram a cantar e entoar louvores, foi aí que Deus preparou uma emboscada para aqueles homens. A gente começa a perceber então aqui que a arte na evangelização, a gente começa a perceber aqui que diante desses cânticos, que eles já celebravam vitória, que eles começaram a cantar louvores, como foi no caso semelhante de Paulo e Silas, que foram libertos das prisões quando começaram a adorar o Senhor. Deus, ele age. Uma lição que temos aqui extremamente importante é que o ministério de louvor ele não se limita apenas no templo. Aqui na frente, só no domingo 7h30, porque a estrela só brilha de noite. Não é assim. O que nós vemos é que Deus ele estava utilizando aqueles louvores para trazer paz, trazer a concretização da vitória. E a gente pode transportar isso para o nosso alvo deste ano, onde que Deus desafia os músicos também a irem à frente, a ir pregar, fazer discípulos, interceder, discipular e evangelizar, usando aquilo que Deus deu para eles. Então o povo de Judá ali percebe isso, sai adorando o Senhor, canta ao Senhor, que o Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre. E na volta eles recolhem todas aquelas, tudo aquilo que sobrou de precioso durante 3 dias. E sob a liderança de Josafá, todos voltam alegres para Jerusalém. E no templo, eles continuam louvando ao Senhor, ao som de lira, harpa, cornetas. Quem que se envolveu nessa vitória? Quem que se envolveu nesse grande alvo, igreja? A gente começou dizendo que talvez você tenha sonhos que foram frustrados, que talvez você entrou aqui cheio de projetos e que até agora, quando você ouve aquela música, Um Novo Tempo que começou, você fica frustrado porque todo o teu ano é igual e nada muda. Você não consegue a sua namorada, você não consegue o emprego dos seus sonhos, e você não consegue terminar a faculdade, então você está triste. Você chegou aqui, seu ano passa e continua a mesma coisa, e você quer tocar uma pedra na televisão quando você ouve aquela música. E nessa noite Deus está falando com você que você pode ter a vitória, se você passar por esses caminhos que Josafá demonstrou, passar por jejum, passar por oração, onde que você reconhece quem é Deus, o adora, onde que você lembra das promessas dele, você coloca as suas necessidades, a sua causa no altar dele, ele pode ouvir a sua voz. E nós vemos aqui nesse texto que Deus responde às nossas orações. Então tudo pode ser diferente sim, mas aquilo que Deus ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Porque você não é o ponto final da ação de Deus. Os levitas entenderam isso. Os coraitas, os coatitas, eles entenderam que eles receberam do Senhor um dom, um talento, então eles cantaram para que a vitória do Senhor viesse. Então toda a congregação, e o termo é bem legal quando a gente lê, todos os homens de Judá, suas mulheres, seus filhos e os bebês de colo, talvez de vocês estejam crianças aí, mas o termo original ali do hebraico traz realmente aquele bebê que não consegue nem andar, ainda ele estava diante do templo, ele estava junto ali, fazendo parte da comunidade de Israel para conquistar a vitória. E nós temos um projeto, nós temos um alvo esse ano, e de fazer discípulos. Quando a gente assume esse alvo, a gente entende que nós não somos o ponto final de Deus, porque aquilo que Deus ele fez em mim, Ele quer fazer através de mim. Deus me salvou e Ele quer levar a salvação através da minha vida. Deus te salvou e Ele quer levar a salvação através de você. Toda a congregação se envolveu nisso. Talvez você estava querendo cutucar alguém aí agora, mas não é para cutucar, é com você mesmo. Você precisa entender isso. Nós vemos isso aqui, então, que Deus responde e não nos deixa só. E essa resposta nos dá esperança. A paz brota no nosso coração.
E por isso nós louvamos, nós adoramos, nós cantamos. A situação ainda pode não mudar, ou não ter mudado, como foi no caso, mas o coração dele já tinha mudado. Essa é uma grande verdade que o texto nos mostra. Sabe o que eu preciso agora, meu irmão, e que nós precisamos? É marchar para guerrear. Marchar em nome de Jesus, com o nosso grande general. Marchar com ele, porque nós vamos alcançar a vitória. E nós vemos o texto terminando dizendo que o temor do Senhor veio sobre todas as nações, porque grande vitória eles experimentaram. Deus quer despertar temor em todas as pessoas quando nós olharmos para as nossas vidas. Que Deus complete isso no nosso coração. Nós vamos cantar agora, certo? É isso? Nosso general, vamos marchar sim pelo Senhor. Sabe, eu quero que você cante com toda a força, com toda a alegria. Sabe que Ele é o nosso general. Cristo é aquele que nos proporciona a vitória. No texto que nós lemos aqui na hora da mensagem, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15 diz: escutem todos vocês, Igreja Batista em Brás Cubas. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E no 17 ele diz: mas vocês não terão de lutar, fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó Igreja Batista em Brás Cubas. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Não temas, pois o nosso general é Cristo. Amém. Sua glória será vista em toda a terra.
hierarquia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
barreiras construídas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Sabe quantas vezes eu vivi, sabe quantas vezes eu saí em busca de algo para suprir meu coração, porque eu não podia mais, porque eu não podia mais cantar. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que têm Cristo no coração. E agora é possível cantar, e agora é possível dizer: sou feliz. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que têm Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão. Que recebeu o selo do perdão. Tantas vezes eu me perguntei até quando eu carregarei barreiras construídas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Tantas vezes eu vivi, sabe quantas vezes eu saí em busca de algo para suprir meu coração, porque eu não podia mais, porque eu não podia mais cantar. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que têm Cristo no coração. E agora é possível cantar, e agora é possível dizer: sou feliz. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que têm Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão. Que recebeu o selo do perdão.
para Sertão de Pernambuco, trabalho missionário. E nós estaremos orando por esse jovem, membro da nossa igreja, e tem esse desafio do Sertão do Pernambuco. Ele estará indo para lá. É como se nós estivéssemos indo junto com ele. Nós estaremos orando por ele. Mas nós também queremos orar pela igreja, porque nós vamos ficar. Mas nós temos uma grande missão aqui. O irmão Laércio veio falar comigo, pastor, compartilha isso que Deus falou no meu coração na hora da mensagem. Tudo aquilo que nós ouvimos hoje, e o desejo de Deus é salvar as pessoas. Então, igreja, se revista, consagre a sua vida, se santifique, revista a sua família, sua esposa, seus filhos, seu lar, porque haverá um grande levante. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Que nós estejamos perseverando, confiando no Senhor. Vamos orar. E após a oração, o pastor Marcelo dará a bênção. Mas eu desafio você, igreja, na quarta-feira, a estar conosco. Como faremos isso? Venha, conto com você aqui. Pai eterno, em nome de Jesus, queremos apresentar ao Senhor a tua igreja, teu povo. Eu peço a ti, ó Deus, revista cada família, cada pai, mãe, cada filho. Revista a tua igreja de toda a armadura do Senhor, para que, revestidos do poder do nome de Jesus, vençamos todas as artimanhas do diabo e mantenhamos em pé, firmes, como vencedores, no nome de Jesus. Pai amado, queremos também, Senhor, interceder pela vida do irmão Gustavo, que estará indo, Senhor, representando a nossa igreja, levando a tua palavra de salvação lá no sertão do Pernambuco. É como se nós estivéssemos junto com ele, como estamos lá, ó Deus, lá no Quênia, em Mombasa, com a irmã Ana Paula, missionária. Ó Deus, a irmã Denise, ó Deus, lá no Amapá, no Pará também, em Afuá. Ó Deus, como o irmão Ronaldo e a Rosana, ó Deus querido, lá também, Senhor, naquela cidade distante, Senhor, é como se nós estivéssemos lá. E outros irmãos de outros lugares do mundo, representando a nossa igreja, como o irmão Ed lá nos Estados Unidos. Senhor, seja o Senhor com teu servo, revestindo, sustentando, abençoando e usando ele com poder e graça. Seja assim o Senhor a usar a tua igreja, como nós ouvimos aqui, Senhor. Nós não somos o ponto final, mas nós, Senhor, quer nos usar na vida de outros. Amém. Usa a tua igreja, o teu povo, para a glória do teu nome, revestidos do poder do nome de Jesus, para que almas se rendam aos pés do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, na tua presença, eis aqui o teu povo reunido. E eu lembrei também da Stephanie Agudelo, ó Deus, que estará indo, ó Deus, ainda este mês para a Venezuela. Sim, Deus. Peço que o Senhor a revista também da armadura do Senhor. Amém. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que estejam acampados ao redor dela. Pois este país vive uma grande convulsão social. E ela estará indo pela primeira vez como missionária sozinha, ó Deus. Então, Deus, dê porção dobrada da tua unção, bem como da tua proteção à tua serva. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do teu santo e bendito Espírito Santo, seja com o teu povo que está reunido aqui, ó Deus, até a volta gloriosa do teu Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.